Hoje eu vou te mostrar por que o famoso combo Wolverine, BPC-157 e TB500, esses dois carinhas juntos no mesmo frasco, é a maneira mais estúpida de você utilizar os dois melhores peptídeos para regeneração, reparação tecidual que a gente tem disponível até hoje. Não adianta você vir aqui nos comentários falar que funcionou com você, porque eu até acredito, não vou falar que você é um mentiroso dando um falso relato, mas eu sinto informar que o que aconteceu, principalmente se foi rápido, não foi regeneração. Ah, Breno, mas a minha dor diminuiu, o inchaço sumiu, eu consegui voltar a treinar. E essa é a conclusão errada que a galera tira. O seu tendão, caso você tenha uma lesão em tendão, ligamento, ele não cicatrizou. Tendão, ligamento, todos esses tecidos, eles não cicatrizam em poucas semanas, em 5 dias. Óbvio que isso não existe na sua biologia. O que aconteceu? De fato, foi simplesmente que você reduziu o nível de inflamação em algum desses tecidos. A gente está falando de duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é você colher o alívio de sintoma, a outra coisa é de fato você reparar, você cicatrizar um tecido a nível estrutural. E é justamente essa confusão que faz com que esse frasco, esse stack Wolverine, ele seja altamente procurado, vendido em todo o mercado, e a galera tá achando que tá tudo perfeito, que tá top. Agora, vamos combinar, né? O nome é bom pra caralho. Wolverine Stack. Na hora você já imagina aquele personagem lá da Marvel, tomando uma porrada, tomando uma surra do Dente de Sabre. Eu assisti esse desenho, o X-Men. E aí depois ele se levanta, olha pra câmera e começa a regenerar, começa a reparar todos os seus tecidos. Aí você acha que você, de repente, vai virar o Logan. O seu tendão, o seu sistema gastrointestinal, no estalar de dedos, ele vai recuperar. Logo de cara, já vou te trazer um questionamento muito simples. E é justamente essa pergunta que desmonta, que destrói toda e qualquer ideia de que esse stack, esse combo, ele vai funcionar. Me responda, como que você dosa esses dois compostos? Você já sabe, tem vídeo aqui no canal, o BPC-157 e TB500 são dois primos que se parecem, mas não são a mesma coisa. A gente está falando de dois peptídeos que pedem dose diferente em um ritmo de aplicação completamente diferente. Um desses peptídeos precisa de uma certa repetição, de uma certa constância. Já o outro trabalha de uma maneira muito mais espaçada. Então são dois compostos que operam em níveis completamente diferentes, pensando em calendário, tranquilo? E dentro de um frasco só existe um calendário. E tem outra coisa que piora tudo isso, e que eu vou te provar com estudo, durante esse vídeo inteiro. Um desses dois peptídeos, ninguém, até esse exato momento, nunca mediu, nunca dosou nada. Então, metade dessa ideia de que você consegue o efeito dos dois em um frasco único é puro marketing para te enganar, para te fazer comprar esse combo. Mas calma, que você já vai entender de onde o Bigode tirou toda essa informação. Então, esse vídeo ele tem 3 objetivos. O primeiro deles, te explicar a parte de mecanismo, de cada um desses dois peptídeos separados, coisa que eu faço aqui no canal direto. O segundo objetivo, por que juntar tudo isso no mesmo frasco não é uma conduta, é simplesmente lógica de venda, E por último, como eu conduzo, como o Bigode conduz os protocolos com BPC-157, com TB500, com os meus alunos lá da minha consultoria. E antes que você ache que eu estou fazendo o papel daquele médico que é contra peptídeo só porque ele não pode legalmente prescrever, alguns fazem, obviamente, mas são médicos que dependem, muitas vezes de um órgão controlador para, de fato, ele prescrever, porque ele sabe que aquilo funciona, só que ele não pode, ele tá sempre atrelado a uma agência regulatória. Eu não, vocês já estão cansados de saber que o Bigode ele é pró-peptídeo, eu estudo todas essas moléculas, eu sei a parte de mecanismo, eu colho resultados reais com os meus alunos, então sim, são dois peptídeos que funcionam muito bem, diga-se de passagem, só que o problema real tá justamente nessa ideia de um frasco único. Eu já enrolei pra caramba, então antes da gente entrar nesse vídeo, óbvio, deixa o seu like nesse exato momento, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, e aí lá no final do vídeo, caso você não curta, lá no final você retira o seu like. Esse é o combinado que o Bigode faz com vocês em todos os vídeos. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Começando do início, vamos falar do BPC-157, já tem trocentos vídeos dele aqui no canal. De novo, de uma maneira resumida, eu não vou ser longo nesse vídeo. Fique feliz, curta o vídeo por isso. Estamos falando de um peptídeo de 15 aminoácidos. Não é uma molécula fabricada em um laboratório, algo exógeno que o seu corpo desconhece. Não, a gente está falando de um pedacinho pequeno de uma proteína com a cadeia gigantesca que foi isolado, que foi sintetizado, o BPC-157, a partir do seu suco gástrico. E caso você não saiba, o BPC-157, a gente não está falando de um hormônio, a gente não está falando de um remédio, Não é um medicamento, não é algo que você vai colocar dentro do seu corpo e vai destruir a sua fisiologia. É simplesmente um recado que, por vários motivos, ao decorrer da sua vida, esse recado interno, ele meio que perde a sua funcionalidade, não consegue ser transmitido do ponto A até o ponto B. Então, de maneira geral, os peptídeos eles são sinais que você repõe no seu corpo. O mecanismo central do BPC-157 é basicamente angiogênese, formação de novos vasos sanguíneos. O BPC-157, ele ativa um carinho, um receptor que mora dentro da parede de todos os seus vasos sanguíneos. Esse receptor a gente chama de VEGF, fator de crescimento do endotélio vascular. Logo na sequência que esse receptor ele é ligado pelo BPC-157, ele liga uma enzima chamada óxido nítrico sintase endotelial. É uma enzima que começa a fabricação de um gás específico, exatamente lá dentro dos seus vasos sanguíneos, que a gente chama de óxido nítrico. E é justamente
toda essa engrenagem, toda essa cascata que dá o comando para a parede do seu vaso construir novas ramificações. Vaso novo, tranquilo? Começa a pensar que todos os seus vasos eles vão começar a se multiplicar. Isso não é informação da minha cabeça. Um estudo publicado em 2017 no Jornal de Medicina Molecular demonstrou categoricamente vaso novo crescendo dentro de um tecido que estava com aquele suprimento sanguíneo, né, meio que cortado, meio que cessado. Então você tem dentro do seu corpo aquele fluxo sendo estabelecido justamente por essa criação de novos vasos sanguíneos. Avançando um pouquinho mais no tempo, agora em 2026 saiu um trabalho, estudo recente, está publicado na revista Comunicação e Sinalização Celular, que ninguém tinha feito, que ninguém tinha estudado isso até esse exato momento. Os pesquisadores eles acharam justamente o alvo direto do BPCO57, uma proteína específica chamada FBXO22. E aí eles observaram que o BPCO57 ele gruda nessa proteína pela prolina na disposição 3 e ao se ligar a essa proteína ele começa a impedir toda a destruição de um fator de crescimento chamado BAC1, que é justamente o fator de transcrição, que é o carinha que liga gene dentro da sua célula, dentro de todas as suas células. E aí no final dessa cascata, de toda essa parte de mecanismo, quando você tem esse BAC1 protegido, começaram a observar que os fatores de crescimento começavam a subir justamente naquele tecido que precisava ser reconstruído, que precisava ser regenerado. E um detalhe, só pra gente fechar toda essa parte de argumentação, porque é isso que separa ciência de qualidade de conversa fiada, tá? De expert em peptídeo. Quando os pesquisadores eles derrubaram o BAT1, o efeito do peptídeo ele simplesmente desapareceu, acabou. Então, era justamente a prova que faltava durante, sei lá, 3 décadas, foi confirmada agora em fevereiro. E por que isso é tão importante quando você tem um quadro de lesão? Vamos pensar naquela analogia que eu utilizei no meu penúltimo vídeo, quando eu falo sobre o BPCO57 aqui no canal. Se você não assistiu, assista. Vamos pensar de novo naquele canteiro de obra. Imagina que o seu tendão lesionado é a obra que está parada. Ela está parada porque tem operários, mas não está chegando o suprimento, beleza? Então o operário ele está lá, pronto para trabalhar, mas ele está de braço cruzado, sem fazer nada, porque não tem cimento, não tem tijolo que chega nessa obra. E aí fica o questionamento, por que o caminhão não está entregando esses suprimentos? Por que não está chegando? Porque a rua que dá acesso àquela obra, ela está toda esburacada, ou simplesmente ela não existe. Então na prática, o que o BPCO57 faz é justamente asfaltar, né, abrir novas vias de acesso para que aquele nosso caminhão, né, o sangue, ele consiga chegar lá naquela obra, entregue todo o suprimento, e aí o suprimento no caso, mais oxigênio, mais nutrientes, e aí obviamente a sua obra ela vai ser finalizada, né, o seu tecido ele vai ser reparado. Agora presta atenção nessa parte, porque talvez você não saiba disso. O BPCO57, ele não simplesmente só entrega material. É uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que o caminhão enxerga para entregar todo aquele material, esse caminhão ele está recolhendo todo o entulho, toda aquela obra que produz espécies reativas de oxigênio, né, substratos, por conta dessa inflamação, por conta dessa lesão que está sendo acometida no seu tendão. O BPCO57 ele faz esse trabalho de limpeza. Então, percebe? Essa via de mão dupla, entrega de oxigênio e recolhendo todo o substrato por conta dessa lesão. Agora, guarda essa informação, porque essa informação é decisiva e você vai entender tudo isso. Tem um estudo publicado em 2022 na revista Frontiers de Farmacologia que mediu toda a parte de farmacocinética do BPCO57 de uma maneira completa, primeira vez que eles fizeram isso. E o que os pesquisadores demonstraram categoricamente é que a molécula, ela desaparece do plasma em 15 minutos. Então é uma velocidade absurda. Aplicou, 15 minutos depois, sumiu. Depois de 4 horas, já não tinha nenhum sinal detectável de BPCO57 na corrente sanguínea desses participantes. E isso não é um defeito, tá? É simplesmente como esse peptídeo ele foi desenhado, como essa molécula ela foi desenhada. Então o BPCO57, ele é um peptídeo de depósito, ele é um peptídeo de sinal. Ele passa, ele deixa o recado e depois ele some, ele vai embora. É justamente por isso que todo o protocolo de verdade, com o BPCO57, ele deve ser pautado em repetição. Você precisa estar o tempo todo voltando ali, deixando aquele recado de novo. Não é sobre quanto utilizar, é sobre constância, adesão no protocolo. Então guarda essa informação, porque quando a gente chegar, tá acabando, quando a gente chegar no TB500, você vai entender como que o TB500 ele se comporta, como ele opera, e você vai entender sozinho porque que não faz sentido você colocar esses dois carinhas dentro de um frasco e utilizar. Aproveitando esse gancho, eu preciso te falar algo não menos importante, porque é o erro que mais chega para mim lá na minha consultoria, quando a galera faz o contato comigo. Ninguém pergunta o que essa pessoa tem, todo mundo pergunta quanto tomar. Breno, decidi utilizar isso aqui, quanto eu preciso tomar? E aí a pessoa vai lá, acontece diariamente. Compra o frasco, compra o peptídeo, começa a aplicar de uma maneira aleatória, pautada no site que ela mesma comprou esse peptídeo. E aí do outro lado você tem, né, pensando nesses dois carinhas, uma inflamação rodando dentro dessa pessoa durante anos, destruindo o tecido na mesma velocidade que o peptídeo ele tenta reparar. A galera começa a meio que enxugar gelo, né? Paga caro, aplica durante meses e não vê nenhum resultado. E depois o que elas fazem? Elas culpam o peptídeo falando que o coitado do peptídeo não entrega aquilo que foi prometido, que peptídeo é pura enganação. É por isso que eu nunca entrego um protocolo logo de cara. A primeira coisa que a gente faz é medir, dosar. O médico da equipe vai te enviar o pedido de exame. Em todos os planos tem esse pedido de exame. Plano mensal, plano 12 semanas, plano 24 semanas. Você faz o seu exame, você nos traz o resultado, a gente vai avaliar e vai te entregar tudo aquilo que você já sabe. Treino no aplicativo, com link de exercício, com descrição. É o melhor aplicativo que existe até hoje. Dieta individualizada, pautado naquilo que é o seu objetivo, nas suas necessidades, naquilo que você gosta de comer. Nenhuma dieta ruim
é sustentada por muito tempo. Então, você vai preencher a anamnese e todo o seu plano vai ser feito em cima daquilo que você nos trouxe de informação. Todo aluno tem um grupo exclusivo comigo e com toda a equipe personal, nutricionista, suporte, um grupo do WhatsApp para você não ficar perdido no meio disso tudo. Simples. Entra no meu site, o link está no primeiro comentário fixado, está na bio do canal, brenazevedo.com.br, adquire o plano, entra pro time e faça da maneira correta, não fica utilizando essas coisas à torta e à direita. Sem mais enrolação, bora voltar pro vídeo. Agora que você já entendeu tudo sobre o BPC 57, vamos partir pro segundo carinha pra gente finalizar, TB500. Antes de mais nada, eu preciso que você preste atenção, porque o TB500, ele não é uma molécula gigante, uma molécula inteira. A gente está falando de um fragmento, de um pedacinho, né, a molécula mãe, de onde o TB500 se originou, ela chama timosina beta-4, é uma proteína de 43 aminoácidos, que o seu próprio corpo já produz também, igual o PPC57. E o que os cientistas, né, o que os pesquisadores eles fizeram? Eles cortaram, eles fatiaram e pegaram um pedacinho dessa proteína, então eles separaram uma cadeia de 7 aminoácidos, uma sequência curta, e aí eles sintetizaram o TB500. Então, não se confunda, tá? Tem vídeo de expert em peptídeo falando de timosina beta-4 e TB500 são sinônimos, não são. Então, na prática, o que você tem? Você está aplicando 20% dessa molécula de 43 aminoácidos, tá? O TB500 ele representa isso. Falando de mecanismo, pensa no TB500 como se fosse mobilidade celular. Eu já falei sobre isso em outros vídeos aqui no canal. É um peptídeo também de reparação, de regeneração. É o peptídeo que faz as suas células se movimentarem dentro do seu corpo. Célula que sai do ponto A e vai até o ponto B. Falei isso também no meu último vídeo. Breno, não estou entendendo, me explica. As células de reparo, elas precisam se deslocar dentro da sua biologia, caminhar de um ponto até o outro para chegar nesse tecido e reparar esse tecido. Para que isso aconteça, todas as suas células, todas as suas 37 trilhões de células, elas precisam de uma proteína chamada actina. Pensa na actina como se fosse o esqueleto da sua célula. É justamente essa proteína que dá essa mobilidade para que a sua célula consiga se movimentar. De novo, vamos partir para uma analogia para ficar mais claro. Vamos falar de grana, cash, money, que aí todo mundo entende. Imagina que você tem 2 milhões de reais, só que você colocou 2 milhões de reais em imóveis. Você comprou casa, você construiu, você comprou lote. Na prática, você é um milionário, né, um multimilionário, só que toda a sua grana tá parada, tá travada em um único investimento, você não tem grana para, sei lá, pedir um Uber. Situação hipotética, tá, galera? Mas só para que vocês entendam como o TB500 ele funciona. A sua célula, ela é basicamente isso. Ela pode ser milionária de actina e ainda assim ela não se mover. Justamente porque tudo tá preso em cima da estrutura da própria célula. É igualzinho. Você é um milionário, você tá parado na calçada chamando Uber porque você não tem grana, você não tem essa mobilidade celular. O que eu tô querendo te dizer é que o que faz a sua célula caminhar até o ponto específico da lesão não é a quantidade de actina que essa célula tem, é sim a quantidade de actina solta, disponível para fazer essa mobilidade. É justamente isso que o peptídeo ele faz no meio intracelular, no meio mais profundo, tranquilo? Ele mantém um estoque de actina livre, disponível, e a mesma coisa de você ter o dinheiro na sua conta, você pode gastar a hora que você quiser, você pode comprar um carro. E aí quando a sua célula ela necessita se movimentar por conta de algum ferimento, por conta de alguma lesão, ela tem essa actina disponível para ela se ligar, para ela se acoplar e ela ir em direção à lesão e sarar esse tecido. Recapitulando tudo isso, BPC-57 é o carinha que asfalta, que cria novas vias para entregar o suprimento para aquele local lesionado, lembra lá da nossa obra? Já o TB500 é o cara que disponibiliza o dinheiro, que coloca grana no bolso da sua célula para que essa célula ela tenha mobilidade e caminhar até o ponto específico da lesão. Então, são dois peptídeos completamente diferentes, se você está me acompanhando você já entendeu sobre isso. Por mais que eles se pareçam a nível de entrega, a nível de benefício, eles ainda são diferentes. E é justamente por conta dessa sinergia que você já entendeu até esse momento que você colhe todos esses benefícios. E eu vejo isso acontecer diariamente com os meus alunos. Claro que para isso acontecer, protocolos de médio e de longo prazo. É por esse motivo também que você não pode colocar tudo isso no mesmo frasco. A essa altura do vídeo você já está começando a entender toda essa contradição absurda que não faz sentido, esse combo Wolverine. Calma que o Bigode ele já vai resolver todo esse cenário, toda essa confusão que implementaram, que indexaram aí na sua mente. Tem um outro detalhe que eu já estava deixando passar desapercebido, que deixa o TB500 ainda mais sexy. O TB500, ele também aumenta a apoptose. Breno, o que é a apoptose? É a morte programada da sua célula. A sua célula tem um período, né, um início, meio e fim. Isso é totalmente normal, isso é natural na sua biologia. Tá, Breno, mas por que isso é interessante? Por que isso é bom? Qual que é o benefício? Calma que eu já vou te explicar. Quando você sofre uma lesão, quando você se machuca, essa lesão, ela não vai ficar paradinha ali onde ela aconteceu. Ela começa meio que a avançar pelas bordas. Então, as células que estão na beirada desse machucado, pode ser externo, pode ser em camadas mais profundas, elas começam a morrer também. E não porque chegou a hora dessas células morrer, mas porque o ambiente ao redor desse tecido lesionado virou um inferno. Falta oxigênio, sobra inflamação, sobra estresse oxidativo, né, os ROS, que você já sabe. Então, são essas células que ainda estão saudáveis, que ainda são células boas, que acabam se perdendo no meio do caminho. Então, quando você utiliza o BPC-57, você está meio que segurando essa morte celular, essa apoptose. Você não está desligando todo o processo natural que o seu corpo tem de cicatrização. Você está simplesmente impedindo que a sua lesão ela cresça, que ela fica maior daquilo que ela já é. Então é isso, galera. Já te expliquei toda a parte de mecanismo desses dois peptídeos. Agora vem a parte mais interessante, na parte que o Bigode ele vai destruir toda essa ideia de marqueteiro que tá tentando te empurrar o stack Wolverine para você se transformar no Logan. Vamos começar com a parte mais idiota, mais estúpida
e também talvez seja a parte mais óbvia em relação ao stack Wolverine. E só a título de curiosidade para que você tenha em mente, PPC 57, 1419 Daltons, TB500, 889 Daltons e a Timosina Beta 4, só a título de curiosidade, a célula mãe de onde o TB500 se originou, 4.963 Daltons, quase 5.000 Daltons. Breno, que loucura é essa que você está falando? Galera, 3 moléculas, tamanhos completamente diferentes, estruturas diferentes, você já sabe, estabilidades também diferentes. E alguém, por marketing, uma ideia brilhante, safada, mas brilhante, decidiu colocar essas duas moléculas exatamente tudo no mesmo frasco, na mesma proporção, e vai servir para muita gente falar que tá funcionando, que tá top pra caramba. Então sim, antes da gente falar sobre a farmacocinética, né, um pouco mais complexo, a gente vai desconstruir toda essa falácia e você novamente vai vir aqui nos comentários e vai falar, porra, o Bigode estava certo mais uma vez, porque agora me explicou e eu entendi tudo. Antes, eu preciso que você entenda um detalhe simples, senão todo o resto vai parecer loucura, vai ficar como número solto aí na sua mente, você não vai entender nada. Então vamos falar sobre meia-vida. BPC-57, eu acabei de falar, vou repetir só para que você tenha esse número salvo no seu memory card. Um estudo publicado em 2022 na revista Frontiers em Farmacologia, a aplicação endovenosa do BPC-57 durou 15 minutos. Já na via intramuscular dentro do seu músculo, máximo 30 minutos. Em 4 horas, game over, o BPC-57 já era totalmente indetectável lá na concentração plasmática, lá na corrente sanguínea desses pacientes. Ou seja, o relógio que o BPC-57 opera, que ele trabalha em conjunto, é um relógio rápido, pensa no cronômetro girando, então ele dispara e ele zera várias vezes durante o dia. É por isso que o protocolo desse peptídeo específico, ele é um protocolo de repetição, guarda essa palavra. Partindo para o último, TB500, Breno, qual que é o relógio, qual que é a medida do TB500? Presta atenção. Hoje é dia 5 de agosto e até esse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, agosto de 2026, não existe sequer um único estudo publicado medindo a farmacocinética do TB500 em nenhuma espécie, em humana, em animal. Simplesmente a gente não tem absolutamente nada. E aí você chega para mim e fala, Breno, mas eu li que o TB500 ele dura de 2 a 4 dias. Ah, Breno, eu li que ele dura 10 dias. Sim, você leu, eu não estou duvidando que você leu, só que você leu isso onde? Lá naquele site que vendem peptídeos. E vamos elogiar essa galera. Parece que eles têm um comitê, né? Parece que eles têm uma reunião para padronizar essas meia-vidas dos peptídeos para justamente fazer sentido na sua cabeça você continuar comprando deles. E a essa altura do vídeo, se você tem minimamente 2 neurônios fazendo conexão, você já entendeu por que essa conta não fecha. A conta é bem simples. Dentro de um único frasco, dentro do seu Wolverine Stack, tem um relógio. Você aplica os 2 peptídeos, eles entram no seu corpo no exato momento, na mesma proporção, e eles vão embora, cada um no seu tempo. Só que o tempo desses peptídeos durarem no seu corpo, vamos dizer assim, nem você, nem ninguém tem a menor noção de como isso vai operar. Então quem montou esse frasco deveria ter 2 relógios para sincronizar, para que esses 2 eles funcionem. Essa pessoa até poderia conhecer a mecânica do PPC-57, mas do TB500 ninguém sabe até hoje. Na real, galera, vamos ser minimamente verdadeiros, né, com a nossa realidade. Você acha que o cozinheiro, né, o laboratório que construiu esse stack, ele sabe a farmacocinética do BPC-57? Esse laboratório geralmente ele vai estar cagando para essa proporção. Ele simplesmente colocou, sei lá se ele colocou esses 2 peptídeos em um frasco, colocou o rótulo, meteu o marketing em cima, Stack Wolverine, e tá te vendendo um protocolo que não funciona. E agora você sabe o porquê disso tudo. Se você não sabe, volta o vídeo e assista de novo. E aí vem a pergunta que realmente importa. Então, Breno, como eu colho o benefício desse protocolo? Frascos diferentes, seringas diferentes, BPC-57 rodando no seu próprio relógio, precisa de uma certa consistência, de uma certa constância nas aplicações. Já o TB500 é outro relógio, é outra frequência de aplicação, é outra dose. Isso não é frescuragem, isso é pura e simples farmacocinética de todos esses compostos. Se o seu tecido ele está respondendo, se você está injetando e está melhorando, você provavelmente está utilizando algum anti-inflamatório, algum corticoide, que vai sinalizar que o sintoma ele foi embora e você vai ficar enviesado achando que está certo. Mas você já sabe, a esse ponto que não tem como, de uma maneira fidedigna, você está colhendo o benefício desses 2 peptídeos sendo utilizados no mesmo frasco. O vídeo de hoje era sobre isso. Eu acho que, por mais que eu tenha divagado um pouquinho, por mais que eu tenha sido prolixo, eu acho que o recado é esse, né? Você já entendeu essa parte de mecanismo e agora você tende a concordar comigo que não faz sentido molécula diferente, tempo diferente, relógio de funcionamento completamente diferente, te entregaram o resultado em apenas um único frasco, em apenas uma dose. Se você ainda não curtiu o vídeo, deixe seu like e compartilhe com o seu brother que tá lá falando que tá top, que a lesão dele foi sarada, provavelmente ele tá utilizando um anti-inflamatório, um corticoide, não é BPC-57 e também não deve ser TB500. É isso, eu sou Breno Azevedo e fui.